Ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas, e Ele mesmo carregou com as nossas dores. Sexta-feira, depois do terceiro domingo da Quaresma, pela paixão fomos liberados da pena do pecado. Pela paixão de Cristo nós fomos liberados, da pena do pecado de dois modos, nos explica Santo Tomás. O primeiro, diretamente, porque a paixão de Cristo, ela foi de uma satisfação suficiente e superabundante por todos os pecados do gênero humano, ou seja, foi dada uma satisfação suficiente, e aí fica eliminado todo o rateio da pena. De outro modo indireto, enquanto a paixão de Cristo é a causa da remissão do pecado, no qual se afunda o rateio da pena. Vamos compreender isso. Então, os condenados, contudo, não estão liberados da pena, pois a paixão de Cristo somente se produz o seu efeito naqueles a que se aplica pela fé, pela caridade e pelo sacramento da fé. Ora, os condenados ao inferno, que não estão unidos à paixão de Cristo, ao modo que acabamos de referir, não lhe pode conferir este apego, porque a própria pessoa não quis fazer essa adesão. E apesar de termos sido liberados da pena do pecado, é preciso, no entanto, impor aos penitentes uma pena satisfatória, pois para se beneficiar dos efeitos da paixão de Cristo, é preciso estarmos configurados para termos essa união de fé, de sacramento, Então, como que é o primeiro modo como configuramos a Cristo? No batismo, porque no batismo nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. Contudo, nós retomamos, nós, infelizmente, depois de batizados, nós voltamos a pecar. Porém, a nossa pena ela é rateada, ela é expiada por um preço muito menor do que merecida pelo pecado. Lembrando que não é só o ato em si, mas também o ofendido. O pecado é sempre uma ofensa a Deus. Então seria uma ofensa, uma pena infinita, Contudo, por causa da cooperação, só que a gente não consegue pagar essa pena, devido até mesmo à nossa própria natureza. Mas, unidos, mas essa penalidade basta, apesar de muito menor, muito menor do que é merecida pelo nosso ato, por causa de estarmos unidos, por causa da cooperação, da satisfação do sacrifício, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí sempre pergunta, mas se a morte é a pena do pecado, e a gente falou que ainda subsiste, apesar de ter a paixão de nosso Senhor ter sido satisfeito de um modo superabundante, então por que ainda a morte existe? Porque a satisfação de Cristo só tem efeito em nós enquanto fomos incorporados a Cristo como membros, à cabeça, pois é preciso que o membro esteja em conformidade com Cristo. E aí vem o nosso processo de conversão diário, pois é preciso que o membro esteja em conformidade com a cabeça, por onde, assim como Cristo teve primeiro a graça na alma, como a passibilidade do corpo, e chegou à paixão e à glória da imortalidade, assim também nós, que somos os seus membros, somos pela sua paixão liberados do rateio de qualquer pena. Mas para isso devemos também percorrer o mesmo caminho que nosso Senhor Jesus Cristo, Primeiro receber na alma a adoção o espírito de adoção de filhos, aí pelo batismo, no qual adimos a herança da glória da imortalidade, enquanto ainda temos um corpo passível e mortal. Depois assemelhamos ao sofrimento e à morte de Cristo. Chegaremos também com ele, à glória imortal. Como nos explica São Paulo, na carta aos Romanos, que diz: se somos filhos, somos também herdeiros verdadeiramente de Deus e cordeiros de Cristo, se é que todavia nós padecemos com ele, para que sejamos também glorificados com ele. Uma santa e abençoada quaresma para você.